Vamos para Brasília agora? O governo deve aumentar o salário mínimo para R$ 1.741 no ano que vem. Esse reajuste consta no projeto de lei do orçamento que será enviado ao Congresso na semana que vem. Vitória Queiroz está de volta para trazer informações com a gente, de volta das férias e já conectada aqui no Novo Dia. A Vitória vai trazer, então, os detalhes com relação a esse novo salário mínimo de R$ 1.741 em 2027. O governo diz que esse reajuste mira a população mais carente. E agora sim, conectados com a Vitória. Para te ouvirmos, Vitória, com as informações, então, sobre o que diz o governo com relação a esse valor. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui na programação do Novo Dia. Olha, esse reajuste que o governo está propondo, por enquanto, é apenas uma previsão, porque o cálculo final do novo salário mínimo do ano que vem ainda depende de um indicador que será divulgado pelo IBGE somente em novembro. A gente está falando do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do acumulado de 12 meses até novembro. Então, por enquanto, o governo federal calcula que o salário mínimo de 2027 deve ser de R$ 1.741. Para fazer esse cálculo do salário mínimo, também é necessário considerar um outro indicador, que é o PIB de 2025, que encerrou o ano com um crescimento de 2,3%. Então, o governo federal fez um cálculo preliminar para enviar essa proposta de salário mínimo em 2027 a partir desse projeto de lei orçamentária que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. Então, é importante a gente mencionar, Carol, que essa proposta representa um reajuste de R$ 120 em comparação ao salário mínimo que está em vigor atualmente. Lembrando que o salário mínimo atual é de R$ 1.621. Portanto, essa proposta do governo federal representa um reajuste nominal de cerca de 7,4% e um ganho real, ou seja, acima da inflação, de 2,4%. E esse dado é importante a gente frisar aqui para a nossa audiência, porque existe uma lei em vigor que limita o crescimento do ganho real do salário mínimo em 2,5% para garantir que o governo federal tenha saúde nas contas públicas. Então, essa proposta que está sendo enviada ao Congresso Nacional também respeita essa legislação que limita esse crescimento do ganho real em 2,5%. Um outro ponto que vale a gente destacar é que, quando esse projeto for enviado ao Congresso Nacional, ele vai primeiro passar pela Comissão Mista de Orçamento, que é o colegiado responsável pelo Congresso Nacional para analisar essa peça orçamentária. Então, para que esse novo salário mínimo entre em vigor, é necessário que o Congresso Nacional aprove essa proposta de lei orçamentária que ainda vai ser encaminhada ao Congresso Nacional até a semana que vem. E esse dado do salário mínimo de R$ 1.741, também é importante mencionar que ele vai embasar outros gastos do governo federal, como o pagamento de benefícios previdenciários e do abono salarial, que são indicadores que precisam ter como pagamento mínimo esse valor do salário mínimo. Volto com você, Carol. Bem-vinda de volta, hein, Vitória? Trazendo, então, qual que é a expectativa do governo, essa proposta do governo com relação ao salário mínimo. Obrigada, bom trabalho para você em Brasília. Já estou com o Vitor Irajá de volta, nosso analista de economia, para a gente entender como é que o governo chegou nesse número e o que isso traz também de impactos, Vitor? Pois é, né, Carol? A Vitória trazia para a gente esses ditames que o novo arcabouço fiscal ele imprime para que seja consolidado exatamente esse aumento real do salário mínimo, uma política adotada pelo governo Lula desde a volta do presidente ao Palácio do Planalto. E vale a gente fazer exatamente essa consideração. A Vitória trazia para a gente que são R$ 120 a mais, né, por mês para quem recebe esse piso, um aumento de 7,4%, como trazia ela essa regra, né, contempla essa correção pela inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Então, o ganho real de 2027 de aproximadamente 2,4%, baseando-se no crescimento econômico do ano passado, só que a gente tem um impacto fiscal que, inclusive, ele é significativo. A gente, inclusive, preparou uma arte para a nossa audiência entender exatamente quais são essas perspectivas, porque a cada R$ 1
que a gente tem de aumento no salário mínimo, segundo dados do próprio governo federal, o impacto é de cerca de 413 milhões de reais em despesas adicionais. E aí a gente tem aqui o custo do INSS de 308 milhões, né, esse montante mais significativo, do BPC, o benefício de prestação continuada de 74 milhões de reais, o abono salarial de 20 milhões de reais e o seguro-desemprego de 10 milhões de reais, isso a cada R$1 concedido de aumento no salário mínimo. Mas vale a gente fazer exatamente essa ressalva, Carol, porque evidentemente isso seria um impacto bruto. Se a gente olhar do ponto de vista também de arrecadação, há uma tendência, né, de um incremento também, principalmente do ponto de vista arrecadatório, levando também contribuição previdenciária, enfim. Esse impacto, na verdade, ele é bruto, o líquido ele seria mitigado, só para a gente fazer essa ressalva. E a parcela que ultrapassa a correção pela inflação, esse cerca de 2,4% de ajuste real, de concessão de fato de um aumento, ele representa algo perto ali de 16 bilhões de reais em despesas adicionais, se a gente fizer exatamente essa correlação com essas projeções feitas pelo próprio Ministério da Fazenda, dados esses de abril. E aí, exatamente, esse incremento, né, extra de 2,4% teria, portanto, um impacto de 6,7 bilhões de reais. E nessa projeção do governo, nesses números do Ministério da Fazenda, como ficam os investimentos, hein? Pois é, a gente tem já um nível de restrição do ponto de vista de margem de manobra para o governo. Cerca de 92% do orçamento ele já está completamente travado, né, congelado, já destinado. A questão, portanto, não seria exatamente o gasto, né, mas a pressão sobre aquilo que o governo pode gastar. Ele pode engendrar em investimentos. Isso porque, né, como a gente trouxe, o orçamento já chega absolutamente carimbado e no projeto de lei orçamentária desse ano, por exemplo, para a gente usar 2026 como base, como eu disse, 92% da despesa é obrigatória, o governo não escolhe, né, o que pagar, para onde enviar esse dinheiro, e aí, Carol, sobram apenas 8%. Só que esses 8% também eles são descontados, porque dali, por exemplo, saem as emendas parlamentares, que tem a execução obrigatória, os pisos de saúde, educação, entre outros gastos. Tem um estudo do FGV-IBRE, que foi publicado, inclusive, em outubro do ano passado, que apontava quanto espaço sobra no orçamento para o governo decidir de forma livre, né, onde ele gastaria esses recursos, onde investiria esses recursos depois de pagar essas despesas obrigatórias e os pisos constitucionais, as emendas, etc., né, custeio da máquina pública e também esse patamar mínimo constitucional de investimentos. E a conclusão desse estudo, à época, era de que em 2027, sem a gente considerar esse aumento real e outras diversas, né, propostas que foram apresentadas ao longo do ano, haveria já uma insuficiência de 9 bilhões de reais. A instituição fiscal independente, a IFE, né, do Senado, calcula que cerca de metade de tudo que a União gasta está indexada a esse piso do salário mínimo. As aposentadorias, como a gente trouxe para você, o BPC, o seguro-desemprego, com um adendo que é bastante relevante a gente trazer para a nossa audiência, que segundo a IFE, o BPC cresceu 5,8% no ano em termos reais na última década, né? A despesa total cresceu cerca de 2%, ou seja, você tem um incremento, além, evidentemente, do custo, da base de beneficiários, né, esse incremento de cerca de 2,4% agora da correção sobre aquelas que já estavam na base. Só que o próprio ministro da Fazenda já havia sinalizado que esse crescimento exponencial do BPC era, de fato, um cenário bastante preocupante, exatamente por uma onda de concessões de novos benefícios. Ou seja, você tem um reajuste sobre um contingente que já existia, mas uma perspectiva de novos benefícios pagos que pode pressionar ainda mais as contas públicas. Bem, a ver agora projeção, estimativas que temos aí do governo, agora ver como é que vai ser esse debate lá no Congresso. Obrigada, viu, Vitor? Bom dia, bom trabalho no CNN Money. Vamos para lá.